Olá pessoal, então começando nossa nova aula sobre matemática financeira. Hoje eu vou falar com vocês sobre juros simples, tá? No começo da aula então, eu vou falar sobre o que é o juros simples, deduzir com vocês uma fórmula para o cálculo dele. Depois vamos comentar um pouco sobre o montante simples, também deduzir a fórmula para a gente saber como calcular o montante. E vou resolver com vocês alguns exemplos, tá? Então na aula de hoje vai ser só isso. Aí na apostila, vocês podem olhar nas páginas 18 e 19. Só lembrando que aqui nessa parte de cálculos de capitalização simples, é, vocês precisarão usar a calculadora, tá? Por enquanto, pode ser uma calculadora dessas normais, tá? Não precisa ser a calculadora científica, não. Mas quando entrarmos lá na parte de juros compostos, a gente vai precisar da calculadora financeira, ok? Mas por enquanto pode ser uma calculadora normal, tá? Então vamos lá. Em qualquer investimento que a gente fizer, pode ser, sei lá, qualquer tipo de operação financeira. Quando os juros ocorrem apenas sobre o capital em todo o período, nós dizemos que estamos calculando os juros simples, tá? Esse é o tipo de juros mais que ele não é usado no dia a dia, tá? Na verdade, assim, o que a gente vê no dia a dia é os juros compostos. Mas isso aqui é o mais fácil para a gente aprender e utilizando os conceitos de juros, taxa, período. Então a gente vai começar com juros simples. Mas na prática ele quase nunca é utilizado, ok? Por que ele não é utilizado? Porque o que acontece? Imagina você uma operação financeira que você coloca R$ 1.000 durante algum tempo. Aí todo mês você vai ganhar uns juros em cima desse capital que você aplicou. Então, o regime de juros simples quer dizer que todo mês a taxa de juros é calculada em cima apenas do capital inicial, ou seja, dos R$ 1.000. Mesmo que lá no sexto mês você tenha mais do que R$ 1.000, digamos assim, na sua poupança, quando os juros é simples, ele só é calculado sobre os R$ 1.000 lá do primeiro mês, tá? Lá do dia zero, que foi quando você depositou o dinheiro nessa poupança, ok? Então, só relembrando, na realidade, no dia a dia, não é assim que ocorre, tá? Mas isso aqui é só uma forma, essa modalidade de capitalização, ela é boa para a gente começar a aprender sobre os conceitos, ok? Então, só relembrando então da última aula, alguns conceitos. Então, o capital, aqui que eu vou denotar pela letra C maiúscula, ele é o de qualquer valor monetário, pode ser um dinheiro, pode ser um bem que está sendo empregado em alguma atividade financeira. Os juros é aquela, aquele aluguel que você recebe por você ter feito um investimento. Você, por exemplo, investiu um dinheiro na poupança, aí você ficou algum tempo sem poder tirar dinheiro da poupança, então no final você tem uma compensação que são juros, tá? O número de períodos, eu vou indicar pela letra N minúscula, que é a quantidade de tempo que essa atividade financeira se prolongou. E a taxa de juros a gente vai calcular por I, tá? Então o que a gente vai fazer primeiro aqui no Teorema 2 é determinar uma fórmula que envolva esses quatro elementos. Bom, e é essa aqui, ó, juros, simples, tá? É igual a capital vezes a taxa vezes o número de períodos. Ou seja, para saber, dado um capital aplicado a uma certa taxa de juros por uma quantidade de períodos n, para calcular os juros desse período, é só calcular essa multiplicação aqui. Capital vezes a taxa vezes o número de períodos.
Então tá aqui o teorema. Então, mas de onde vem essa fórmula aqui? Essa fórmula aqui que é importante, tá? O que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês, dar uma ideia do porquê que essa fórmula vale, tá? Não precisa ficar preocupado achando que tem que saber fazer isso que eu vou apresentar aqui agora não, tá? Vamos pensar assim. Então, N é o número de períodos. E J minúsculo é o juro. Tá, só reforçando que nesse bimestre aqui a gente só vai estudar juros simples, tá? Então, depois de um período, pode imaginar meses, depois de um mês, quanto de juros eu vou receber? Bom, pela definição de juros simples, a gente tem que calcular I em cima do capital, certo? Então, isso aqui será o total de juros que eu terei após um mês. Se você então olhar, isso aqui bate com a fórmula para quando N é igual a 1, né? Capital vezes I vezes 1 é igual a capital vezes I. Agora, após 2 meses, quanto de juros eu terei acumulado? De novo, no segundo mês, você vai calcular I sobre o seu capital, lá do início, só que eu tenho que somar com a quantidade de juros que eu tinha acumulado até o período anterior, que era C vezes I. Então eu tenho aqui 2 vezes CI, ou seja, é CI vezes 2, que coincide com a fórmula aqui para quando N é igual a 2. Vou fazer mais um passo aqui. Se o N for 3, então, como o juro é simples, no terceiro mês nós calculamos juros I do capital. Só que para saber quanto de juros eu tenho até o terceiro mês, eu tenho então que somar com a quantidade de juros que eu tinha acumulado até o período anterior. Então eu tinha CI vezes 2. Se colocar o CI em evidência aqui, vai ficar CI vezes 1 mais 2. Ou seja, C vezes I vezes 3, que coincide com a fórmula quando n é igual a 3. Aqui é CIN, aqui é CI3. Então se o n for 3, elas coincidem. Aí, prosseguindo o raciocínio dessa forma, nós vemos então que após n períodos, eu teria acumulado C vezes I vezes N de juros, ok? Pode ficar tranquilo vocês, tá? Porque eu não vou ficar pedindo para vocês demonstrarem nenhuma fórmula não, tá? Só, só quis explicar para vocês mais ou menos de onde que vem isso, para vocês terem ideia que a fórmula não é simplesmente jogada, não sai de nenhum lugar, tá? Ela faz todo sentido. Então vamos lá. Então agora a gente vai deduzir uma fórmula para calcular o montante de um capital. Bom, montante eu defini na aula passada, né? Então após n períodos, o montante que... Então, começando de novo. Então eu tenho uma operação financeira. Eu vou lá, coloco um capital a uma certa taxa de juros I pelo prazo de n períodos. Ok? Aí ele vai... A cada período esse meu capital vai rendendo certos juros. Aí ao final de todo o prazo determinado, eu vou resgatar o meu capital de volta, mais os juros todos que acumularam naquele período, todos aqueles períodos. A soma desse capital com todos os juros que rendeu é o que eu chamo de montante, ok? E para a gente calcular o montante, que nós denotamos pela letra M maiúscula, nós utilizamos essa fórmula aqui, tá? Só um minuto.
Na verdade, para calcular montante, nós temos duas fórmulas, tá? Porque, por definição, montante é a soma do capital com os juros. Então, eu tenho essa fórmula aqui, M é igual a C mais J, e também a gente pode deduzir essa fórmula aqui, que montante é capital vezes 1 mais IN, ok? Então, vamos lá, eu vou deduzir então essa fórmula aqui para vocês. É só fazer algumas contas aqui que a gente consegue ela, tá? Então vamos lá. Bom, a gente sabe que o montante, então por definição, é a soma do capital mais os juros que eu vou receber lá no final da operação financeira. E a gente também sabe que os juros, pelo teorema anterior que eu acabei de demonstrar, é dado por essa fórmula, capital vezes I vezes N, certo? Então vamos combinar essas duas fórmulas. Então, montante é capital mais J. Então, montante é capital, como J. Então, eu vou trocar esse J aqui por essa fórmula. Fórmula é C vezes I vezes N. Então, ó, tem uma soma aqui e tem um C nos dois fatores, nas duas parcelas. Então, eu posso colocar o C em evidência. Se você não entendeu o que eu fiz aqui, ó, pega essa conta e resolve. O C tem que multiplicar por 1, ele tem que multiplicar por um IN. Então, se eu fizer isso, ó, C vezes 1 dá C, mais C vezes IN. Então, vai voltar essa fórmula aqui. Então, esse lado direito dessa igualdade é igual a esse aqui, tá? Isso é o que eu queria mostrar, né? Ó, é justamente essa fórmula aqui, ó. Então, em resumo, juros simples a gente calcula usando essa fórmula, e o montante simples a gente tem duas fórmulas, tá? Se eu já souber ambos, souber o capital e souber o valor dos juros, é mais fácil não usar essa fórmula, tá? Se eu não souber os juros, eu posso calcular o montante direto usando essa fórmula aqui, tá? Então, agora aqui, ó, temos 6 exemplos, eu vou resolver eles para vocês verem como que nós aplicamos essas fórmulas, tá? Então, eu vou colocar os exemplos aqui, daí eu vou resolvendo com vocês. Então, vamos lá. Exemplo A. Quanto é o juro obtido por uma aplicação de R$ 25.000 a taxa de 5% ao ano e por um prazo de 2 anos? E o montante? Então aqui nós temos as respostas, tá? Alguns exemplos eu coloquei resposta e outros não, tá? Então vamos lá. Eu tenho que calcular duas coisas, né? Tem que calcular o juro. Tá perguntando quanto que é o juro. E no final tem que calcular o montante. Então vamos calcular o juro primeiro. Lembrando que os juros a gente calcula por essa fórmula aqui, tá? Primeira coisa, vamos extrair os dados.
Quanto é o juro obtido por uma aplicação de R$ 25.000 a 5% ao ano por 2 anos? Então, se você olhar isso aqui, é o capital. É o dinheiro que eu estou colocando na aplicação. Então, esse R$ 25.000 é meu capital. A taxa na fórmula é o I. E o prazo está aqui, 2 anos. Então, vamos lá. Capital é R$ 25.000. O prazo é 2 anos. E minha taxa é 5% ao ano. Mas ó, uma coisa, todo exercício a gente tem que tomar cuidado. Porque o padrão é que as taxas sejam dadas na forma percentual. Na hora de fazer as contas, a gente tem que passar ela para a forma unitária, tá? Se eu vier aqui nessa fórmula, no I colocar 5, tá errado, tá? Então, eu tenho que tirar esse símbolo de percentual. Como é que faz? É só dividir por 100, tá? Então a gente faz 5 dividido por 100. Então, isso aqui é a mesma coisa. Falar 5% ao ano, mesma coisa que falar 5 dividido por 100 ao ano. Fazendo as contas na calculadora, é fácil ver que vai dar 0,05, tá? Então vamos calcular. Então o juro é capital vezes I vezes N. Então meu juro é 25.000, que 25.000 é o capital, vezes a taxa, que é 0,05, vezes o número de períodos, que é 2. Só uma coisa que eu esqueci de explicar aqui. Vocês têm que tomar cuidado. Eu comentei na observação na aula passada, acho que foi a última coisa que eu falei. Os dados aqui do período e da taxa têm que ser compatíveis, tá? Porque nesse caso eles são, porque ó, o período é dado em anos e a taxa é anual, tá? Por isso que aqui a gente não vai ter que fazer nenhuma transformação. Ok? Se aqui fosse em meses, a taxa também teria que ser em meses. Se a taxa fosse bimestral, o período também deveria ser bimestral e assim por diante, tá? Mas nesse caso nosso aqui, não preciso me preocupar com isso por enquanto. Então, meus juros, só fazer essa conta calculadora, né? Então, vamos lá. Então, é 25.000 vezes 0,05 vezes 2. Então, meu juro é igual a 2.500. Vamos lá. Portanto, só olhar a pergunta, quanto é o juro obtido, né? O juro obtido foi de R$ 2.500. Bom, voltando aqui no exemplo, então falta a segunda parte, né? Tem que calcular o montante ainda. Então, vamos lá para o cálculo do montante. Eu vou fazer as duas formas, tá? Dá para fazer esse cálculo de duas formas nesse exemplo. Por quê? Porque a gente sabe quem é o capital e nós já acabamos de calcular os juros, tá? Então, vamos lá, montante é capital mais juro
Simplica. Então aqui o montante é igual a 25.000 mais 2.500. Simplica então que o montante é igual a 27.500. Vamos fazer então aquela outra forma. De outro modo, né? Segunda forma. Vamos usar a fórmula do montante. Em que eu não preciso usar o valor do juro. Então aqui, então, o montante é 25.000. Não. Capital vezes 1 mais IN. Isso implica que o montante é... Sabemos que o capital é 25.000. A taxa 0,05 vezes 2. Bom, gente, ó, aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Primeira coisa a gente vai resolver sempre são os parênteses, tá? Então aqui montante é igual a 25.000 que multiplica. Primeiro multiplica. Então 0,05 vezes 2 dá 0,1. Vai ficar 1 mais 0,1. Simplifica então que montante é igual a 25.000 que multiplica 1,1. Então, vamos lá. 25.000 vezes 1,1 é igual a 27.500. Se olhar com o resultado do outro modo, coincidiu, né? Portanto, o montante será 27.500 reais. Ok? Então vamos lá para o segundo exemplo. E deu ruim. Então vamos lá para o exemplo B. Bom, nesse exemplo temos um capital de 500 mil reais, aplicado a juros simples por 3 anos, a uma taxa de juros anual de 12%. De novo a gente quer saber os juros e o montante. Primeira coisa, 500 mil reais é o capital, né? Tá falando aqui. É aplicado juros simples por um período, então isso aqui é o N, 3 anos, a uma taxa de juros anual 12%. Então, meu capital é 500 mil reais. Período 3 anos. E a taxa é 12%. Está escrito aqui, anual. Então é ao ano.
Ficou meio feio aqui, né? Como o período está em anos e a taxa também, não precisa me preocupar. Os dados são compatíveis. Então lembrando que 12% é 0,12 ao ano, tá? Ó, daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi pegar 12 e dividir por 100, tá? 0,12. De novo, eu não posso jogar na fórmula simplesmente 12 por 12 e achar que vai dar certo, porque não vai, tá? Então, vamos lá, os juros, como é que a gente calcula? Juro é capital. Então, o juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o número de períodos. Então, o capital é 500 mil. A taxa é 12%, ou seja, 0,12 por 3 anos. Então, só fazer essa conta aqui, né? Então, é 500 mil vezes 0,12 vezes 3. Então, meu juro é igual a 180 mil reais. Portanto, os juros recebidos foram de 180 mil reais. Então vamos lá calcular agora o montante. Lembrando que é fácil fazer por essa fórmula, né? Só somar, então vai ficar 500 mil mais 180 mil, que dá 680 mil. Mas eu vou fazer pela fórmula que a gente não usa, aquela em que a gente não usa o valor dos juros, só para vocês praticarem, tá? Vamos lá, o montante é igual a 500 mil, multiplica 1 mais 0,12, isso aqui é a taxa, que multiplica 3, que são 3 anos. Então, de novo, primeiro nós resolvemos os parênteses, tá? Quando tem a soma e a multiplicação, primeiro multiplica. Então, 0,12 vezes 3 vai dar 0,36. Então, o montante vai ser igual a 500 mil vezes 1,36. Assim, o montante vai ser igual a 680 mil. Então, vou colocar a resposta aqui. Desse modo, o montante qual que era a pergunta mesmo? Juros recebidos e montante. Então será não, né? Vou apagar aqui. Então,
o juros montante recebido foi de 680 mil. Então vamos lá agora, exemplo 3, exemplo C. Um capital de 25 mil reais foi aplicado por um período de 105 dias, considerando-se uma taxa de juros de 2,5% ao mês, calcular o montante ao final da aplicação. Então vamos lá, primeira coisa, meu capital está aqui, ó, 25 mil reais, período 105 dias e a taxa 2,5% ao mês. Vou colocar os dados aqui. Então vamos lá, primeira coisa, tem que passar essa taxa para a forma unitária, né? Então dividir 2,5 por 100 vai ficar 0,025 ao mês. Tá. Agora, tem um problema aqui que antes de começar as contas, tem que olhar aqui os dados, tem que ver se eles são compatíveis. E nesse exemplo, eles não são. Se for ver, o período aqui está em dias e a taxa é mensal, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que passar essa taxa para mês. Como a gente está trabalhando com juros simples, isso aqui fica fácil, tá? É só fazer o que? Um mês tem 30 dias, então passar de mês para dias, a gente vai dividir por 30. Então, 2,5% ao mês é equivalente a uma taxa de 0,05 dividido por 30 ao dia. Tá? Se quiser fazer essa conta aqui, vamos ver o que vai dar. Se eu pegar 0,025 e dividir por 30, vai dar esse número bonito aí, tá? Então o que eu vou fazer? Eu não vou dividir agora, tá? Eu vou deixar para dividir tudo lá na fórmula, quando a gente for aplicar. Então aqui, ó, o exercício está pedindo calcular só montante, ok? Então vamos lá. Montante, a gente sabe que ele é dado por essa fórmula aqui. Capital nesse exemplo é 25 mil. A taxa ficou 0,025 dividido por 30, que multiplica 105. Então meu montante vai ficar igual a quanto? Então igual os outros exemplos. Primeiro a gente resolve parênteses. Aqui tem uma soma e multiplicação. Então primeiro a gente vai resolver essa multiplicação aqui. Então aqui você pode fazer na hora que você quiser, tá? Então, você pode fazer esse 0,025 vezes 105, pegar o resultado e dividir por 30, ou pegar 0,025, divide por 30 e depois multiplica por 100, tá? Então, isso aqui é 0,025, vou dividir por 30, vai dar igual esse número que eu nem sei pronunciar. Eu vou multiplicar por 105 o resultado. Então, o resultado é 0,0875. Vamos fazer de outra forma. Se eu fizer 0,025
vezes primeiro 105, vai dar esse aqui, aí dividido por 30, a gente obtém os mesmos 0,0875. Desse modo, o montante é 25.000 vezes 1 mais 0,0875, vai ficar isso aqui, 1,0875. Então, para obter o montante é só a gente somar. Somar não, multiplicar, né? Vai ficar 25.000 vezes 1,0875. Então vai gerar um montante de 27.187,50. Assim, ao final da aplicação, o montante será de R$ 27.187,50. Vamos lá agora para o exemplo D. Então, tem uma aplicação que rendeu após 3 anos um montante de R$ 250.000 a uma taxa anual de 25%. Calcular o valor aplicado. Bom, se eu olhar bem o exemplo aqui, ó, então, esse 3 aqui é o período, é o N. A taxa de juros está aqui, que é 25%. E só que agora, diferentemente dos outros exemplos, o que eu tenho é o montante. Então esse aqui é o M. Então meu montante nesse exemplo é R$ 250.000. Número de período, o tempo, né? Número de período 3 anos. E a taxa é 25% ao ano. Então nesse exemplo, o que eu quero saber é o valor aplicado. Então, o valor que eu aplico em qualquer operação financeira é o nosso capital. Tá? Então, lembrando que aqui, então, primeiro tem que passar esse 25% na taxa unitária. Então, esse aqui é 0,25 ao ano. E os dados aqui são compatíveis, né? 3 anos e uma taxa anual. Então, queremos calcular aqui o capital, né? Então, vamos lá. Lembrando que basicamente a gente tem duas fórmulas que a gente pode usar, né? Nesse exemplo, eu não tenho juros, né? Eu tenho o montante, o N e o I. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Porque eu conheço esse cara, conheço a taxa e conheço o número de períodos. O que falta encontrar é o capital. Então é só jogar nessa fórmula aqui e isolar o C dela, tá? Então vamos lá. Deixa eu calcular aqui o capital. Então, o montante é capital
mais iene. Só copiei aquela fórmula que a gente já está acostumado a usar. O montante é 250 mil. Tá certo isso aqui? Isso, 250 mil. Capital, eu não sei, quero encontrar. A taxa é 0,25 e são 3 anos. Então a gente tem que resolver essa conta. Então, primeira coisa, eu vou resolver isso aqui. Esse parênteses, tá? Então vamos lá, 250 mil é igual a C vezes 1 mais... Bom, 0,25 vezes 3 é 0,75, né? Então pensar 25 centavos vezes 3, 75 centavos. Não precisa nem de calculadora, né? Então aqui vai ficar 250 mil é igual a C, que multiplica, aqui agora não precisa mais, 1,75. Então esse 1,75 está multiplicando o C. Para eu isolar o C então, basta dividir ambos os lados por 1,75. Então vai ficar 250 mil dividido por 1,75. Isso aqui é o capital. Então é só fazer essa conta aí. Então vamos lá, 250 mil dividido por 1,75. Obtemos então assim um montante de aproximadamente 142.857. Então, ó, note que eu vou vou arredondar o resultado, tá? Que como o capital é dado em reais, nós só vamos usar até a segunda casa decimal, ok? Então o capital é 142.857,14. Então, como eu arredondei, eu vou, em vez de colocar o símbolo de igual, vou colocar aqui o símbolo de aproximadamente, tá? Então, portanto, o valor aplicado foi aproximadamente de R$ 142.850,14. Vamos lá para mais um exemplo. Vamos lá, exemplo E. Tem um capital. Bom, já vou colocar o dado aqui. Capital de R$ 2.000. Tá falando aqui, ó, capital. Rendeu R$ 840. Rendeu. Se um capital rende um certo valor, quer dizer que esse certo valor são os juros. Em 2 anos. Qual é a taxa de juro trimestral? Então quero achar a taxa de juros. Bom, aqui não tem muito segredo. O que a gente vai fazer é usar a fórmula do juro, né? Que eu conheço o juro, conheço o capital.
Conheço o N, que é o número de períodos, só falta achar o I. Qual que é a pegadinha aqui? Se eu jogar esses dados aqui, esses três valores e resolver, eu vou achar uma taxa. Entretanto, como o período está dado em anos, quando eu resolver essa conta, a minha taxa será anual. Aqui no exercício ele está perguntando a taxa de juros trimestral. Tá? Então, primeiro, o que a gente vai fazer é encontrar a taxa utilizando esses dados. Vamos achar então a taxa anual. E depois a gente vai pegar essa taxa anual e passar ela para trimestral. Ok? Então vamos lá. O que eu quero encontrar nesse exercício é a taxa. Então meu juro é capital vezes N. O juro é igual a 840. O capital foi de 2.000. A taxa eu quero encontrar. O período são 2 anos. Então 840 vai ficar igual a, então, a 4.000. Que vai ficar 2 vezes 2.000. Então 4.000 I. Assim meu I vai ser igual a 840 dividido por 4.000. Então fazendo a conta. Vamos lá, 840 dividido por 4.000 é igual a 0,21. Lembrando então que isso aqui é uma taxa anual. Então agora o que eu vou fazer? Igual eu fiz no outro exercício aqui. Cadê? Nesse exercício letra C, nós tínhamos uma taxa mensal, passamos ela para diária. Então, agora ali eu tenho uma taxa mensal, anual, quero passar ela para trimestral. Então, primeira coisa que a gente tem que saber. Um ano tem quantos trimestres? Tem 4 trimestres, tá? Porque lembrando que um trimestre tem 3 meses, tá? Então, em um ano são 12 meses, dividido por 3, 4. Então, em um ano cabem 4 trimestres. Então, para passar essa taxa, vou na página nova. Bom, como eu quero passar uma taxa anual para trimestral, então eu quero de ano para trimestre, vou diminuir, então a gente vai ter que dividir por 4. Quer dizer que essa taxa, calcular uma taxa anual é equivalente a calcular 4 vezes uma taxa trimestral, tá? Então é só saber quantos anos, quantos trimestres tem um ano e só então dividir pelo valor que a gente obtém, tá? Só lembrando que aqui a gente está dividindo porque eu estou passando de uma unidade de tempo maior para uma menor, tá? Se fosse de trimestre para ano, aí eu teria que multiplicar por 4. Tá? Como é de ano para trimestre, tá? E ano é mais tempo do que um trimestre, nós fazemos então tem que dividir. Lembra disso, de uma maior para uma menor divide, e de um período de tempo menor para um maior, a gente multiplica. Então, fazendo essa conta aqui, então
Então, 0,21 dividido por 4 igual a 0,0525. Ao trimestre. Bom, se eu multiplicar por 100, vai ficar na forma padrão. Isso é essa coisa aqui, 5,25% ao trimestre. Bom, lembrando que daqui para cá eu só multipliquei por 100, tá? Para colocar o símbolo na porcentagem aqui. Então encontramos a taxa de juros, né? Desse modo, a taxa de juros é de 5,25% ao trimestre. Bom, esse exercício aqui também tem uma outra forma de resolver, que é, ao invés de passar lá no final, como a gente fez aqui, a taxa de anual para trimestral, é vir aqui no começo do exercício, passar o período de anos para trimestres. Então lembrando, um ano tem 4 trimestres, portanto 2 anos tem 8 trimestres, né? Então, se eu jogar na fórmula aqui, em vez de jogar o número 2, jogar o número 8, eu já obtenho direto a taxa trimestral. Ok? Aí, peguem e façam essa mesma conta que eu acabei de fazer aqui, ó. Só que em vez de usar o número 2 aqui, usar o número 8. Aí você vai ver que no final, então aqui no lugar do n, você vai usar o 8. Aí no final das suas contas, você vai ver que você vai chegar direto nesse resultado aqui, tá? Bom, a gente vai lá para o último exercício então de hoje. Esse aqui já é um exemplo que mais complicado, tá? Que tem que fazer a gente pensar. Que olha só, tem uma loja que na venda de produtos eletrônicos ela te dá um prazo de 102 dias sem nenhum acréscimo. Por outro lado, contudo, se o cliente optar pelo pagamento à vista, a loja concede um desconto de 15% sobre o preço da tabela. Ou seja, aquele famoso caso de quem comprar à vista tem desconto. Tá? Então o que acontece? No final das contas, essa loja fala que não está cobrando acréscimo, na verdade ela está, né? Ela está disfarçando os juros ali como um desconto para quem compra à vista. Então a gente quer saber qual é a taxa de juro mensal, tá? Tá aqui, ó, que essa loja está cobrando. Ela fala que não está cobrando, mas na verdade ela está. Porque quem compra à vista tem esse desconto aqui. Tá? E aqui fala que é para qualquer produto. Então, primeira coisa, 102 dias é meu N, né? É o período. Então, vamos fazer então uma linha do tempo aqui. O que está acontecendo? Então, se eu comprar o eletrônico hoje, se eu pagar daqui 102 dias, tá? Então aqui é a linha do tempo.
aqui eu vou pagar o valor, digamos assim, o preço da tabela, né? O preço da etiqueta do eletrônico. Vou chamar esse valor que eu não conheço, que pode ser qualquer eletrônico da loja, de X. X maiúsculo, tá? Só que, olha o que o problema fala. Se eu comprar hoje, a loja me dá 15% de desconto. Ou seja, aqui, se eu comprar o valor aqui hoje, eu vou pagar só 85% do preço do produto, do preço de tabela. Ou seja, eu vou pagar só 85% de X, que é igual a 0,85x. Ok? Então, se vocês olharem, isso aqui é um problema de juros simples, né? Porque isso aqui, esse 0,85x, está fazendo papel de um capital. É como se a loja estivesse investindo isso hoje, que é o valor real do eletrônico que você vai comprar. E a loja está recebendo, depois de 102 dias, esse valor X. Isso aqui funciona como montante. Então, vamos lá. Os dados. O capital que a loja está investindo é isso aqui, ó, 0,85x. Depois você vai ver que esse valor, esse x aqui não precisava nem pôr, tá? Ele vai sair fácil aí depois na fórmula. O montante a gente também conhece, que eu estou chamando de x. Período 102 dias. Então vamos calcular aqui e vamos achar o I. Então lembrando, se eu calcular o I dessa forma, eu vou achar a taxa diária. E aqui eu estou pedindo a taxa mensal. A taxa mensal, então depois que a gente calcular a taxa diária, a gente transforma ela em mensal, tá? Então a gente vai usar então, bom, eu quero achar a taxa. Vamos utilizar a fórmula do montante. Montante ele está chamando de x, o capital acaba sendo 0,85 de x. A taxa eu não sei. E o número de períodos 102. Se eu dividir por x os dois lados, esses dois vão embora. Então x dividido por x é 1. E 0,85x vai ficar 0,85. Por isso que eu falei que precisava se preocupar com esse valor de x, tá? Então olha só. Aqui eu tenho uma multiplicação. Para eu conseguir isolar esse i, então primeiro eu tenho que tirar esse cara que está multiplicando aqui. Então vai ficar só apagar esse risco aqui. 1 dividido por 0,85. Isso vai ser igual a 1 mais... Vou colocar só mudar a ordem aqui do i do 102. 1 mais 102i. Se eu fizer essa conta aqui, vamos ver se vai ficar um número mais bonito. 1 dividido por 0,85. Não, vai dar um número esquisito aqui, então deixa ele quieto. No canto. Então eu quero isolar o i, né? Então vai ficar 1 dividido por 0,85. Esse 1 está somando aqui. Quando eu fizer a conta, ele vai aparecer subtraindo do outro lado.
Ó, 102i. Ah, ó, o que eu vou fazer aqui, talvez para ficar mais fácil de resolver isso aqui, eu vou multiplicar dos dois lados por 0,85. Esses três parcelas, tá? Para dar uma... Ah, vamos fazer assim mesmo, senão vocês vão se confundir, né? Então vamos lá, vai ficar assim. Então, vou fazer isso aqui não. Mudei de ideia. Então vai ficar 1 dividido por 0,85 menos 1. Esse 102 está multiplicando 1, vai passar aqui dividindo tudo isso. Então, vou fazer tudo isso aqui na calculadora de uma vez, tá? Para arredondar o mínimo possível os resultados. Então, isso vai ficar 1... Bom, tem que fazer na ordem, tá? Primeiro é 1 dividido por 0,85 menos 1. Resultado... Então, primeiro é 1 dividido por 0,85. Então, deu aquele resultado lá. Deu esse número aqui. Esse resultado, esse número, essa divisão aqui. Então falta subtrair 1. Menos 1. Vai dar igual a esse aqui. Então esse número é essa parte de cima aqui. Que eu tenho que fazer agora? Dividir por 102. Então, esse é meu i. Tá? Não assustem, que dá um número feio assim mesmo. Tá? Então, continuando lá, meu i vai dar aproximadamente 0,001730 103 806, não lembro o resto. 22,84. Lembrando que isso aqui é uma taxa diária. Só que lá no exercício, estou pedindo a taxa de juros mensal, né? Taxa de juros mensal. Eu achei diária. Quer dizer que a taxa mensal, que a gente diz que é equivalente a isso aqui, é aquela que pega essa aqui e aplica 30 vezes seguidas. Então, para achar a taxa mensal, de dia para mês, a gente multiplica por 30, tá? Aí eu vou fazer meio direto aqui. Então, primeiro eu vou multiplicar por 30. Então, pega o resultado aqui, multiplica por 30. Vou obter 0,0519. 0,0519. 0,311. Então, ao dia, tá? Perdão, ao mês. Então, como eu passei de dia para mês, tá?
Estou passando da unidade menor, que é dia, para maior, que é mês. Como em um mês tem 30 dias, então a gente multiplica por 30. Se fosse o contrário, de mês para dia, a gente dividiria por 30, tá? O 30 é a relação entre mês e dias, tá? 30 dias em um mês. E eu estou multiplicando porque eu estou passando de dia para mês. Se fosse de mês para dia, eu dividiria. Outra coisa. A convenção é sempre, na juros comerciais, utilizar meses com 30 dias, tá? Então, se o problema não falar nada de data, não der uma data específica, não falar que é juro, juro racional, enquanto não estiver falando em ano civil ou ano comercial, a gente sempre vai adotar que o mês tem 30 dias, tá? Agora aqui, passar para taxa percentual, isso dá aproximadamente 5,19% ao mês, tá? Daqui para cá só multipliquei por 100, ok? Então, o que a gente calculou aqui? Que é a taxa de juros mensal cobrada pela loja, né? Quer dizer, a loja fala que não está cobrando juros. Mas como ela está dando desconto para quem compra paga à vista, o que acontece é que ela está cobrando, no final das contas, 5% de juros mais ou menos. Então, portanto, qual que era a pergunta mesmo? Portanto, a taxa de juro cobrada pela loja é de aproximadamente 5,19% ao mês. Bom, a aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo.